Bom dia, gente. Eu me chamo Caio Andrade e eu sou o tutor de Química aqui do projeto. A aula dessa semana vai ser sobre separação de misturas. Uma coisa muito importante desse conteúdo é entender o que é uma mistura. E para isso, eu vou fazer a comparação entre mistura e substância pura. Ó, mistura é uma porção de matéria constituída de duas ou mais substâncias chamadas de constituintes. Por exemplo, a água que a gente bebe. Ela pode até parecer uma substância pura, mas na verdade ela é uma mistura de moléculas de água e moléculas, digamos assim, de sais minerais. Então a água que a gente bebe é uma mistura, porque ela não contém apenas moléculas de água. Se a gente for considerar a água pura, né, ela deve conter apenas moléculas de água, que seria uma substância pura, que, como diz aqui no texto, né, tem propriedades físicas e químicas constantes. Então, agora que a gente entende o que é uma mistura, a gente tem que analisar os tipos de mistura. As misturas são divididas entre homogênea e heterogênea. A mistura homogênea, ela é basicamente caracterizada por apresentar apenas uma fase. Por exemplo, a mistura que eu usei como exemplo, né, que é a água potável, a água que a gente bebe, ela é uma mistura de água e sais minerais. Mas quando a gente olha, né, a gente não consegue identificar esses sais minerais na água, tanto que ela parece ser apenas água, né? E isso é o que caracteriza uma mistura homogênea, é a presença de apenas uma fase. As misturas heterogêneas, elas são caracterizadas por apresentarem duas ou mais fases. Por exemplo, algo bem básico acho que todos sabem que se a gente misturar água e óleo, os dois não se misturam, né? Eles vão ficar separados e a gente consegue ver claramente que aquilo dali são duas fases, e aquilo se caracteriza como uma mistura heterogênea, porque eu tenho no mesmo recipiente água e óleo, mas eu tenho duas fases e não apenas uma. Agora que entendemos. Mais uma coisa, um detalhe importante, uma curiosidade legal, é que toda mistura de gases, como o ar que a gente respira, ela é sempre homogênea, porque o ar que a gente respira, ele é formado de 78% de nitrogênio, uns 21% de oxigênio e os outros 1% são formados de um monte de outros gases, né? Então, sim, o ar parece ser apenas uma substância, mas na verdade é uma mistura homogênea, porque toda mistura de gases é homogênea. Agora que entendemos o que é uma mistura e os tipos de mistura, a gente vai entender finalmente o que é a separação de mistura. A separação de misturas, essas técnicas, né, consistem em pegar uma mistura, que pode ser tanto heterogênea como homogênea, e a gente vai tentar separar nas respectivas substâncias puras. Uma coisa importante é entender que é muito difícil, né, é quase impossível conseguir alcançar o grau de 100% de pureza, né? Por exemplo, se eu quero separar água e óleo, né? É quase impossível conseguir separar água com 100% de pureza, né? Sem óleo ali, ou então óleo com 100% de pureza sem ter nada de água. É muito difícil que isso aconteça. E vamos começar a analisar os tipos de separação de misturas em misturas heterogêneas. A primeira abordada aqui é a filtração. A filtração, ela é muito comum no nosso dia a dia, né? Como no exemplo da foto, que filtrando café, ela consiste na separação dos componentes pela diferença de tamanho, porque é a mesma lógica da peneira, né? Se eu tenho um líquido que tem um sólido misturado nesse líquido, eu vou passar essa mistura pe- por um, por um filtro e o líquido, por ter partículas menores, não vai ser retido e o sólido com partículas maiores vai ser retido pelo filtro. E essa é a lógica da filtração. A outra separação de misturas heterogêneas que a gente vai analisar aqui é a decantação.
A decatação é esse processo que ocorre pela diferença de densidade, que a gente vai separar pela diferença de densidade, e ela pode ocorrer tanto sólido líquido como líquido líquido. Começando pelo sólido líquido, a gente pode analisar nessa imagem da direita, em que eu tenho partículas sólidas dispersas em um líquido, né? E com o passar do tempo, essas partículas sólidas vão se acumular no fundo, pois elas são mais densas. E sempre o mais denso vai ficar embaixo. E isso é o processo de decantação. É o processo em que a decantação sólido-líquido é o processo em que as partículas sólidas que são dispersas no líquido vai descer para o fundo do recipiente. A decantação também pode ser líquido-líquido, como nesse exemplo da imagem do meio, em que eu tenho uma vidraria que a gente chama de funil de decantação, né? Que ele não está representado aí, mas ele tem uma torneira que eu libero e fecho a passagem de líquido. Por exemplo, aqui a gente tem água e azeite, né? Que azeite é como se fosse o óleo do meu exemplo. A água é mais densa que o azeite e eles não se misturam, então é uma mistura heterogênea. Como a água é mais densa, ela fica embaixo e o azeite vai ficar em cima. E aí eu vou utilizar essa diferença de densidade para abrir a torneira, deixar a água passar e fechar a torneira para o azeite não descer. Assim eu vou conseguir separar a maior parte da água do azeite, né? E isso é a decantação líquido-líquido. A outra separação de mistura heterogênea que a gente vai analisar é a separação magnética, que é basicamente a separação. Por exemplo, eu tenho areia junto com limalha de ferro, né? Pedaços de ferro. O ferro, se eu aproximar o ímã desse ferro, ele vai reagir. Não reagir, ele vai ser atraído por esse ímã. E a areia não, porque ela não tem propriedades magnéticas. Já o ferro tem. Então, se eu utilizar um ímã, eu vou conseguir separar o ferro da areia, porque o ferro vai ser atraído pelo ímã e a areia não. Isso é a separação magnética, basicamente. Agora vamos para uma das separações de misturas mais importantes para o Enem, que é a floculação, porque ela é um processo muito importante do processo de purificação da água, né? De tratamento da água, é, que, é a, que é a floculação. É um processo em que eu vou colocar um coagulante, né? Que geralmente é o hidróxido de alumínio, e esse coagulante ele vai pegar flocos menores que estão dispersos na água suja, né? E esse coagulante vai fazer com que esses flocos vão se juntando, esses flocos menores se juntem, né? E formem alguns flocos maiores, né? Dá para ver aqui na imagem que a gente tem uma água suja. Ele colocou o agente coagulante e começou a formar esses flocos maiores. E a terceira imagem mostra os flocos decantados, né? E aí, esse processo de floculação facilita a retirada desses sólidos, porque vocês podem ver que formou praticamente uma só massa de resíduos sólidos que pode ser retirada de várias formas, né? Como uma filtração, já que agora são partículas maiores. Nesse sentido, a floculação é muito importante. Agora vamos para as separações de misturas em misturas homogêneas. Uma muito importante também é a extração. Por exemplo, quando a gente faz chá, a gente, por exemplo, esse chá de saquinho, né? Que a gente coloca água quente, coloca o saco e aí começa a ser extraído, digamos assim, o óleo essencial daquele sachê, né? E isso é a extração. Eu vou utilizar a água, né? E essa água quente vai retirar, graças a uma questão de atração, né, de polaridade, vai retirar essas, esses óleos essenciais, digamos assim, que é justamente o que forma o chá, né? Então a extração é isso, é um processo de separação que consiste na separação de uma substância que a gente quer de uma matriz original. A outra coisa importante é a liquefação fracionada.
Eu falei no início da apresentação que toda mistura de gases, né, ela vai ser homogênea. E um jeito de separar essa mistura de gases é através da liquefação fracionada, que eu vou explorar a diferença nos pontos de ebulição de cada gás e vou começar a resfriar, né? Ou seja, eles vão começar a condensar e um vai condensar primeiro, o outro vai condensar depois e eu vou explorar, né, através de uma coluna, essas diferenças de pontos de ebulição ou ponto de condensação de cada um desses gases, né? Então, a liquefação fracionada é um processo importante para separação de misturas gasosas que são sempre homogêneas. Agora a gente vai analisar, com certeza, os dois tipos de separação mais importantes, né? Que é a destilação simples e a destilação fracionada. Primeira coisa que você tem que colocar na cabeça é que as destilações só ocorrem em misturas homogêneas. Se eu tiver uma mistura heterogênea, não se deve fazer uma destilação. Em misturas heterogêneas, a gente analisou decantação, filtração, separação magnética, floculação, mas destilação só ocorre em misturas homogêneas. Agora vamos para as diferenças entre a destilação simples e a destilação fracionada. A destilação simples, o primeiro ponto mais importante é que ela acontece quando tem uma mistura homogênea líquido-sólido. Por exemplo, se eu tiver uma mistura de água e sal de cozinha. Essa mistura de água e sal é uma mistura homogênea líquido-sólido. Digamos assim, uma mistura homogênea líquido-sólido. Quando for uma mistura homogênea líquido-sólido, a gente vai usar a destilação simples. Por quê? O sólido ele tem um ponto de ebulição muito mais alto, né, do que o líquido. Então, com essa configuração da destilação simples, que é uma fonte de calor, vai aquecer a mistura, que é água e sal. Essa fonte de calor vai aquecer a mistura. A mistura, quando ela aquecer, o ponto de ebulição da água é de 100 graus, né? Então, quando chegar próximo de 100 graus, essa água vai começar a entrar em ebulição e vai começar a evaporar. Já o sal, ele tem um ponto de ebulição muito mais alto do que 100. Então, ele vai continuar sólido. E essas moléculas de água vão começar a se desprender das moléculas de sal e vão entrar na forma de vapor. Então, esse vapor de água que está saindo da mistura vai passar por um condensador. E nesse condensador tem tem uma entrada de água e uma saída de água, né? Que vai uma mangueira entrando e uma mangueira saindo. Nesse condensador vai passar água gelada. E essa água gelada vai dar um choque de temperatura no vapor de água e vai fazer com que ele condense. Assim a água sai líquida para cair no Erlenmeyer, que é essa vidraria aqui, que está no final do processo. Então, a gente vai conseguir, quando terminar o processo, que é bem demorado, vai ficar a água aqui desse lado e no balão que estava a mistura anteriormente vai estar apenas sal, né? Então, resumindo, sempre que for uma mistura homogênea de, de sólido e líquido, você pode aplicar uma destilação simples, pois os pontos de ebulição dessas duas substâncias, né, no caso, o ponto de ebulição da água e o ponto de fusão do sal, são muito distantes. Então, assim, a água vai ebulir muito antes do sal pensar em entrar em fusão. Agora, se for uma mistura líquido-líquido, como por exemplo, água e álcool. Se eu pegar álcool etílico, né, álcool 70%, tá em alta agora, né? E água, e eu tiver essa mistura, o ponto de ebulição da água é de 100 graus e o ponto de ebulição do álcool é de 70 graus. E, então, assim, o ponto de ebulição é muito mais próximo um do outro. Então, seria impossível, num sistema de destilação simples, controlar qual vapor está passando, né? Porque o vapor de álcool, já que o álcool tem uma temperatura de ebulição menor,
o vapor de álcool começaria a sair primeiro, mas não daria para controlar quando o vapor de água começasse a sair, né? Então, assim, não dá para, através de uma destilação simples, você fazer uma separação de uma mistura homogênea líquido-líquido. Então, usa-se a destilação fracionada. A única diferença, basicamente, da destilação fracionada é esse aparelho, né? Que é a coluna de fracionamento. A coluna de fracionamento, ela basicamente aumenta a distância até chegar no condensador. Aí o que acontece nesse momento? A água e o álcool começam a evaporar juntos, né? Só que o álcool evapora primeiro. O álcool vai começar a evaporar, a água vai começar a evaporar depois. Mas como essa distância está maior, digamos assim, a água vai começar a condensar na própria coluna de fracionamento, né? E aí essa água vai demorar mais para chegar no final do que o álcool. Então, através da coluna de fracionamento, a gente consegue fazer com que o álcool, com certeza, chegue primeiro no final do equipamento do que a água. Então, a coluna de fracionamento é muito importante para separar essas misturas homogêneas líquido-líquido, né? Porque é a única forma de, através de uma destilação, separar misturas homogêneas líquido-líquido. É utilizando destilação fracionada com a presença de coluna de fracionamento. Mas essa demonstração aqui de uma destilação fracionada é uma demonstração que pode ser feita em laboratório, no laboratório de química, mas a destilação fracionada ela é mais utilizada na separação das frações do petróleo, né? Nas indústrias em que eles coletam o petróleo e aí eles vão separar o petróleo, eles utilizam sim uma destilação fracionada, só que em uma escala muito maior, com certeza, uma coluna de fracionamento gigante, e eles conseguem controlar as saídas, né, dessas frações do petróleo. Que primeiro saem os gases do petróleo, né, que são de carbono 1 a 4. Primeiro saem os gases, depois os líquidos e por último os sólidos. Então, a principal importância da destilação fracionada na sociedade é a separação dessas frações do petróleo, né? Gasolina, os gases de cozinha e assim. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Acompanhe também o nosso Instagram, @ajudasuniversitários. Deixe suas dúvidas no comentário. Todas as dúvidas serão tiradas, basta entrar em contato conosco. Estaremos sempre disponíveis para ajudá-los. O que é que você está esperando? Compartilhe também este vídeo com seu amigo.